Bom dia, bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast de Artificial Intelligence for Value Creation. Hoje temos connosco, ou neste episódio temos connosco o Hervé Silva, partner da Deloitte, com responsabilidade na área de AI and Data. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Também temos a professora Carolina Afonso, que também é coordenadora da pós-graduação. Começava pela pergunta por lhe perguntar, se calhar aqui muito ligado ao próprio nome da pós-graduação, como é que então a inteligência artificial pode ajudar as empresas a criarem valor? Então, antes de mais, no que diz respeito à criação de valor, isto é válido na inteligência artificial e tem-se visto em termos históricos, que também tem acontecido com outras tendências. A primeira entrega de valor reside naqueles use cases que nós consideramos mais horizontais, ou seja, são mais cross-industry, ou seja, são menos no core, são mais focados em temáticas, muitas das vezes, de produtividade, de eficiência, de alguma forma também de redução de custo, e menos naquilo que tem a ver com potenciar crescimento de receita e inovação, exatamente pelo facto de não estar tão focado no core. Obviamente depois a primeira parte torna-se mais commodity e por isso a determinada altura a vantagem competitiva perde-se, ou seja, passa a ser a nova normal para a generalidade do mercado e daquilo que possa ser a nossa concorrência mais direta, e daí que depois que existe esse foco, essa aposta nos use cases mais verticais, mais no core, e aí sim com maior entrega de valor. Quem se move primeiro, obviamente, tem uma vantagem que se perpetua mais tempo. Os followers, ou seja, de alguma forma tentam mitigar aquilo que seja o avanço do mercado, e para se manterem no mercado, obviamente que vão ter que o fazer. Mas acho que claramente há que diferenciar entre estas duas perspectivas, use cases mais horizontais, e até pegando um pouco aqui no hype do Gen AI, é aquilo que se verifica também no mercado, e não só em Portugal, também globalmente, ou seja, grande parte dos use cases que estão a ser implementados, até muito em virtude, por exemplo, daquilo que é a adoção de suítes de produtividade, ou seja, são relativamente transversais, ou seja, não são específicos, e isso faz com que possa haver logo um ganho de eficiência muito rápido no curto prazo, e as empresas devem, digamos, aproveitar esse momento. Obviamente que depois aqueles que têm maior ousadia já começam a pensar em use cases mais verticais, mais no seu core, exatamente porque percebem o potencial, acham que já têm a maturidade, ou pelo menos já têm se calhar até a cultura e o talento também já adequado para endereçar essa mesma transformação, e começam a fazer essa aposta mais ambiciosa. Muito bem, e ao nível da capacitação das organizações, nós temos vindo a assistir muito a inteligência artificial a entrar nas organizações, às vezes até bottom-up, ou seja, são os colaboradores muitas vezes que trazem e começam a utilizar de uma forma até muito espontânea a inteligência artificial, mas na perspectiva de uma organização há aqui a necessidade de estruturar este conhecimento, capacitar a organização mesmo ao nível da governance. Que boas práticas é que existem aqui e qual é o caminho que se deve seguir? Sim, é impossível que essa transformação e essa adoção seja ampla e seja efetiva se não houver formação, digamos, nos diversos níveis, obviamente, se calhar com conteúdos, com níveis de profundidade e até de tecnicidade diferentes. A questão aqui é que essa abordagem mais bottom-up, obviamente, aparecem uns flashes de sucesso, ou seja, e que se calhar a própria liderança considera interessante, ou seja, nem sabia muito bem que tinha estas valências dentro de casa e conseguiram mostrar algo que fiquei relativamente impressionado, mas depois não é suficientemente transformador, ou seja, para se fazer em escala tem que haver realmente um governance para dar suporte a essa estrutura. Acho que aí, e hoje em dia fala-se muito em AI fluency, ou seja, toda a componente mais de literacia também na área de AI é crucial, e é crucial que essa literacia abranja as lideranças. Por um lado, para depois haver sponsorship dessa mesma liderança naquilo que é a transformação que vai ser exigida, ao nível também, sobretudo,
todo o layer de diretores, para garantir que em cada uma das suas áreas, ou seja, conhecendo bem o seu negócio, conhecendo bem a sua área, depois pensam os use cases, ou seja, nós não precisamos de ter todas as pessoas com valências de implementação de use cases de AI. Agora, é muito importante que todas as pessoas entendam o potencial e tentem depois instanciá-lo àquilo que é a sua realidade de negócio, ou seja, também não há AI sem conhecimento de negócio, ou seja, caso contrário, ou seja, ficamos no domínio um bocadinho mais académico, mais da demonstração do que é possível, da arte do possível, mas na realidade não é suficiente para adotar numa organização e, sobretudo, captar valor nessas mesmas organizações. Dando alguns exemplos e até instanciando aquilo que possa ser a realidade mais atual da Deloitte, aqui vou fazer aqui uma declinação para GenAI, devido ao momento que atravessamos, mas ou seja, seria válido, obviamente, de forma mais ampla também para AI. Por um lado, nós hoje em dia temos training para todos os sócios e diretores da Deloitte, nível global, ou seja, depois até ao nível das diferentes geos, ou seja, queremos que todos eles estejam aware daquilo que é possível e aí está. Não é no domínio da implementação, é realmente no domínio da sua aplicabilidade. E depois, garantindo que temos toda essa amplitude de formação até ao analista e, obviamente, nas áreas mais core daquilo que é a nossa organização, nas áreas mais técnicas, obviamente com conhecimento de causa nos principais stacks tecnológicos para ter a capacidade de implementação. Mas isso dá-nos duas alavancas, que é a forma como também estamos estruturados. Aquilo que nós chamamos Market Activation, ou seja, tudo o que tem a ver para mercado, ou seja, como é que eu posso então colocar essas competências, essas valências ao serviço do mercado e dos meus clientes das indústrias que endereçamos, e uma outra ou se calhar até mais importante no curto prazo, nós chamamos de Service Delivery Transformation, que é olharmos para os serviços que nós prestamos e como é que nós incorporamos AI, GenAI nos nossos serviços, transformando a forma como os prestamos. Muito bem. Acaba por ser uma forma de aumentar o conhecimento interno, não é, na utilização dessas tecnologias e potenciar, portanto, essa utilização da inteligência artificial para a forma como conduzem os serviços. Será isso? Exatamente, sim. E com uma dimensão que hoje em dia acho que todos nós nos apercebemos que estamos a viver um hype, eu diria, mais tecnológico à data de hoje. Ou seja, acho que há uma diferença grande entre o momento em que nos encontramos em termos de hype tecnológico versus depois aquilo que é o impacto desse hype, e se colocarmos também numa perspectiva de revenue, idem. Acho que manifestamente não estamos lá ainda no hype do impacto, nem em termos de abrangência, nem em termos de intensidade, ou seja, acho que tal não acontece, acho que o potencial está lá todo e claramente estamos a avançar muito rapidamente no domínio de GenAI, ou seja, não acho que seja equivalente, digamos, a outras tendências tecnológicas, se calhar também relativamente recentes, e se calhar há estudos, inclusive, que comprovam isso mesmo. Ou seja, nós, por exemplo, no ano passado, ali na altura do verão, fizemos um survey global, CEOs, e curiosamente, ou seja, aquilo tem várias tecnologias, mas eu gosto de destacar em particular, além de GenAI, por exemplo, outras 4, porque acho que fazem aqui um bom paralelo. Por um lado, ou seja, tem lá o tema de cloud, e cloud há uns anos atrás também havia uma grande relutância. À data de hoje, obviamente, para aquilo que foi o targeting daquele survey, a questão aqui é a percentagem de não adoção de CEOs que dizem que nas suas organizações não adotaram cloud é completamente ínfima, ou seja, estamos a falar em um dígito, ou seja, praticamente todos já adotaram. Depois, curiosamente, ali em paralelo, nós temos o tema de blockchain, metaverse estão aqui a faltar um dos casos. Não. Das criptos e dos NFTs? Não. É um tema de computação, depois já lá irei. Sei que curiosamente o que acontece é que, por exemplo, Metaverse e Blockchain, que é realmente tecnologias que claramente já se fala há largos anos e que estão com níveis de
de adoção bastante mais baixos do que, por exemplo, GenAI, e que GenAI, em particular, nesse mesmo estudo, o que se verifica é o número e a percentagem equivalente de CEOs que neste momento não estão a avaliar a adoção de GenAI, também ela já começa a ser muito residual, ou seja, obviamente, em termos de adoção efetiva e sobretudo em escala, também ainda é bastante reduzido, mas a grande generalidade deles já estão a avaliar a adoção, por isso nota-se que está a haver uma maior receptividade, se calhar porque também o nível de aplicabilidade é mais simples, é mais fácil de percepcionar onde é que eu posso aplicar e claramente, e acho que fazendo aqui um bocadinho a extensão de GenAI para AI, vai ajudar muito à democratização do AI, ou seja, apesar de ser um subset, mas vai ajudar muito a entender realmente as potencialidades do AI, que se calhar até há um ano e meio atrás, um bocadinho menos, não é? Ou seja, antes de novembro de 22, realmente parece que estava cingido a um grupo seleto de profissionais de mercado. Sim. Que dominavam as técnicas e que de alguma forma entregavam um output, mas para os demais era muito difícil, e até sobretudo, era difícil de entender. Perceber, exato, muitas vezes interagimos com várias aplicações que têm algum tipo de inteligência artificial na forma como nós utilizamos essas aplicações, mas para o utilizador, portanto, isso não era notório, não é? Com o ChatGPT em concreto, portanto, há pouco mais de um ano, de facto isso quase todas, pronto, muitas pessoas experimentaram, viram que, portanto, os resultados que esse chat, portanto, permitia obter, e isso de alguma forma aumentou a pressão sobre as organizações quanto à adoção deste tipo de tecnologia. Sim, definitivamente. Aliás, eu diria que, curiosamente, também existe agora um estudo mais recente, que é o State of GenAI, que foi publicado agora já no início do ano e que vai passar a ser é uma publicação que vamos ter trimestralmente, pelo menos agora nos próximos tempos, que revela isso mesmo, que é a pressão é muito grande. Curiosamente, quem sente a maior pressão são as empresas que hoje em dia estão mais capacitadas até na adoção, ou seja, são aqueles que percebem, digamos, o potencial, por isso vem ali iminente, ok, eu posso fazer isto e por isso quero fazê-lo rápido. Porventura, se eu não fizer, outros irão igualmente com capacidade, irão fazê-lo, mas sim, a pressão é grande, mas mais uma vez isso vai nos levar ao tema do governance, que é, ou seja, mas se o devo fazer, se o nível de aplicação é bastante amplo, então por onde é que eu vou começar? Ou seja, como é que eu devo endereçar esta jornada? E aqui vou também partilhar um exemplo que acho que eu particularmente, pessoalmente, acho que está bastante bem conseguido e apesar de estarmos a aplicar internamente, acho que claramente podemos aplicá-lo ao mercado, à generalidade dos nossos clientes e até em termos de partilha para a comunidade, que é o facto de colocarmos alguma analítica nesta abordagem. Ou seja, o que a Deloitte fez, e fez globalmente até a descer a cada uma das geos, e fez para todos os negócios da Deloitte, que nós chamamos o GenAI Overlay, que foi, todas as organizações têm por prática fazer os seus planos estratégicos e os seus planos de negócio, portanto a Deloitte também não é exceção nesse capítulo. Também faz. Ou seja, nós também temos aquilo que nós chamamos o nosso Long Term Plan, pronto, e nesse LTP o que nós então fizemos foi o GenAI Overlay. E o que é que foi essa abordagem, e daí, digamos, estar relativamente confortável, que acho que é de aplicação muito transversal. Dividindo um pouco naquelas duas abordagens que há pouco dizia, ou seja, por um lado eu posso pensar, conceptualizar novos serviços alavancados em GenAI, isso obviamente depois tem ali um reflexo em termos de acréscimo de revenue e eventualmente depois também se esse novo revenue em termos de margem vai ter mais ou menos margem do que aquilo que é o nosso negócio atual, mas depois olhando para os serviços atuais, nós basicamente categorizamos todo o nosso negócio naquilo que são atividades que nós consideramos que vão ser untouched com base em GenAI, ou seja, é um negócio que está relativamente protegido, ou são atividades que são menos alvo de GenAI, no extremo oposto, aquelas que nós consideramos que são passíveis de uma grande automatização com base em GenAI, e in the middle, ou seja, nós temos aquelas atividades que
vão ser potenciadas com GenAI e com acréscimo de valor no mercado, ou seja, a percepção de valor por parte dos nossos clientes vai ser maior, e por isso, ou seja, à partida vamos ter não só um incremento de receita, como também um incremento de margem, e um outro tipo de atividades que nós consideramos que vão ser aceleradas, ou seja, não vão ser 100% automatizadas, mas vão ser aceleradas. Se calhar em alguns dos casos os nossos próprios clientes vão internalizar, vão fazer o insourcing dessas atividades, que ok, com GenAI eu consigo se calhar com uma capacidade relativamente diminuta ter uma capacidade de entrega representativa, e por isso vou digamos, socorrer menos de prestadores de serviços. E nessa franja de atividades, podendo até ter algum acréscimo de margem, mas claramente vou ter um decréscimo de receita. E como fizemos isto para todas as geografias, para todos os negócios, ou seja, isto no final diz exatamente qual é que é o impacto que eu vou ter em termos de receita, qual é que é o impacto que eu vou ter em termos de margem, e dá-me sinaléticas muito, muito concretas em termos das áreas de prioridade. Ou seja, obviamente eu posso ter um impacto ou um potencial potencial de utilização de GenAI muito elevado numa determinada área. A questão é que eu tenho 1 ou 2% do meu negócio nessas mesmas atividades. Posso ter realmente menos eficácia noutro set de atividades, mas onde eu tenho se calhar 20 ou 30% do meu negócio, e pronto, e é isso que estamos basicamente a fazer, é garantir que realmente estamos a endereçar as áreas prioritárias, sendo que previamente, e até para na tal perspectiva do governance, de trazermos todas as lideranças para o mesmo mindset. Nós fizemos logo use case já há bastantes meses atrás, lá no início, para diferentes realidades mais tecnológicas, realidades mais de serviços mais tradicionais dentro do mundo Deloitte, para termos casos concretos, ou seja, não nos estarmos a basear unicamente em estudos de mercado, mas termos casos concretos de aplicarmos aqui e atingimos estes resultados, e aplicamos noutra tipologia completamente diferente de natureza de serviços, e obtivemos estes outros resultados, e isso de alguma forma dá-nos alavancas para explicarmos melhor. Aí está também quase na componente de formação, termos um discurso pouco técnico e muito associado a casos que todos dentro de casa conseguem entender, porque é a sua realidade do dia a dia. E pegando nesses mesmos exemplos e nessa abordagem, e olhando neste caso para a realidade portuguesa e para os vários setores, onde é que poderá estar o ganho, se já há alguns use cases que consegue aqui mencionar em que efetivamente foi implementado um determinado projeto e atingimos determinado resultado, que best practices é que destacaria? Sim, como há pouco dizia, como grande parte dos use cases que hoje em dia estão a ser aplicados são mais horizontais, obviamente podem estar a ter maior adoção em determinadas indústrias ou setores, mas tem a ver mais com a natureza dos mesmos do que propriamente serem unicamente aplicáveis à realidade daquela indústria ou daquele setor. Isso acho que é mais ou menos inegável. Aliás, nós próprios também, nós já tínhamos uma coisa que era o AI Dossier, e agora mais recentemente publicámos ao abrigo do Deloitte AI Institute uma coisa que é o Gen AI Dossier, que basicamente é um conjunto de use cases por indústria, mas quando olhamos para alguns deles, e falando de forma muito, muito aberta, verifica-se que há use cases que estão assignados a determinada indústria, porque porventura foram implementados naquela indústria, mas que eu podia pegar, ou seja, se eu estiver a falar em customer service, ou seja, eu posso pegar naquele use case e aplicar numa outra indústria, e vai ser igualmente replicável. Por isso, o que se verifica à data de hoje é que tudo o que tem a ver com customer service, tudo o que tem a ver com suporte à decisão, tudo o que tem a ver com automatização, otimização, em particular em áreas de operações e em áreas de tecnologia, são as áreas em que se nota que está a haver maior tração. As áreas de tecnologia, não só, pronto, e aqui sim agora vou estar a falar especificamente de GenAI, ou seja, estes modelos, os LLMs, o facto de terem sido treinados com base em informação pública, como há muito código na internet, sim, obviamente o nível de accuracy do modelo é muito elevado a gerar código. Isso por um lado. Por outro lado,
como, e também há estudos exatamente nesse sentido, a maior relutância à data de hoje não é tecnológica, em termos de adoção de GenAI, é temáticas de risco, de privacy, confidencialidade, segurança, e daí que nas áreas de tecnologia é mais fácil de ultrapassar essas barreiras. É bastante mais difícil quando entramos no domínio de dados de cliente. Obviamente há bastante mais reservas. Obviamente que também aí eu diria que há boas práticas se calhar a seguir para, ou seja, aliás é crucial que assim o seja, e mais uma vez também os estudos apontam exatamente nesse sentido, ou seja, um pouco aquele estudo que há pouco mencionava dos CEOs, quando foi questionado quais é que são os blockers por cada uma das indústrias, no caso de GenAI foi evidente que são as temáticas de toda a componente de regulação, segurança, privacy, é claramente aí que estão as reservas, um bocadinho em oposição, se calhar, noutras tecnologias, que é muito mais qual é que é a proposta de valor, quais é que são os use cases efetivos de aplicabilidade, ainda temáticas de tecnologia, talento e assim por diante. Por isso, o que se verifica é que realmente nessas áreas a aplicação está a ser mais efetiva, os resultados são francamente bons, acho que há inclusive upgrades tecnológicos, há muito legacy no mercado que pode aproveitar e beneficiar agora hoje em dia destas tecnologias para fazer realmente uma transformação que não só há de beneficiar o ecossistema aplicacional dessas mesmas organizações, como também na captação de talento vai ser mais fácil, ou seja, há um exemplo que é comumente repetido, mas que acho que no final do dia acaba por ser um bom exemplo, ou seja, ainda há muitas aplicações desenvolvidas em COBOL no mercado, ou seja, é quase impossível hoje em dia recrutar alguém para ir desenvolver COBOL, não só porque não vai ter as valências e também não vai ter a curiosidade e o interesse em desenvolver esse tipo de competências, mas consigo, se calhar, hoje em dia converter rapidamente código COBOL para Python, ou seja, a partir daí, ou seja, eu vou ter, obviamente, um leque manancial de talento disponível para fazer evoluir essas mesmas aplicações. Por isso, há aqui ganhos que são ganhos que estão ali, ou seja, e é bom que as organizações tenham alguma urgência em seguir nesse caminho, porque é verdade que a tecnologia está a evoluir muito e às vezes pode ficar um pouco aquele sentimento, fiz agora aqui algo e X meses depois parece que já ficou obsoleto, porque realmente a tecnologia está a evoluir a uma velocidade, em particular neste campo, tremenda, mas o conhecimento, a experiência adquirida nesse tipo de use cases, certamente que eu vou capitalizar mais adiante, por isso não devo adiar a adoção e devo claramente começar a pensar nos tais use cases mais nos verticais, no nosso core. Dando aqui exemplos concretos, há pouco dizia, ou seja, nós, por exemplo, aplicámos muito inicialmente logo nas áreas de tecnologia, e agora, por exemplo, estamos com rollouts relativamente massivos de adoção nessas áreas, e obviamente faz todo sentido, mas estamos completamente conscientes, assim como nós estamos a fazer, toda a nossa concorrência vai fazer, por isso sabemos que isso não vai ser vantagem competitiva alguma, mas aplicando realmente naquilo que é o nosso core, ou seja, nos tais use cases, que eu há pouco apelidava mais funcionais, aí sim achamos que é diferente, ou seja, se os outros podem replicar, no final do dia, obviamente, alguns deles, obviamente que sim, se a generalidade do mercado vai fazer esse tipo de aposta, não, porque não há pois materialidade, ou seja, não vamos ter nenhuma tecnológica, ou vai ser difícil haver uma tecnológica, se calhar, a replicar determinado tipo de use cases que nós estamos a fazer, ou seja, nós, por exemplo, um caso em concreto que posso aqui comentar, por exemplo, tudo o que tem, e até porque acho que é curioso e é vantajoso, estamos aqui a aproximar-nos das eleições, não vou entrar em questões partidárias, mas, obviamente, por exemplo, toda a pressão que existe hoje em dia de discussão do PRR,
nós temos uma equipa forte de incentivos. Hoje em dia nós não só temos aplicação de GenAI, toda a componente de sumarização e de classificação daquilo que são os fundos que estão disponíveis. Se no passado nós o fazíamos, sim, ou seja, tínhamos pessoas nossas a consultar os diferentes sites, a captar qual é que era a informação que era relevante, a fazer retargeting, depois a fazer direcionamento para os clientes respectivos. Obviamente toda essa componente hoje em dia automatizamos com base em GenAI e depois a própria elaboração das candidaturas, ou seja, que eu diria que também é, se formos bem-sucedidos, os nossos clientes forem bem-sucedidos, haveremos também dar um contributo ao próprio país, que é garantir que encurtamos todo o ciclo de execução e com isso todos haveremos de beneficiar. Mas aí está, a geração da candidatura. Uma tecnológica vai desenvolver uma solução equivalente? Não é o core deles, ou seja, atacam obviamente em massa, não vão atacar um negócio tão específico. Se a nossa concorrência o pode ou deve fazer, porventura sim, acho que nós aqui temos a grande vantagem, temos um braço tecnológico muito forte, em particular cá em Portugal, que é um caso paradigmático dentro da rede. E daí que nós até já tínhamos uma aplicação que dava suporte à execução das candidaturas e toda a componente de submissão das candidaturas, recepção de feedback e assim por diante. O que fizemos foi incorporar GenAI numa aplicação que até já existia, sem tirar, digamos, a chancela de Deloitte naquilo que é a validação. Ou seja, a questão é a primeira versão, essa é que nós automatizamos. Isso é bom para todos, porque mesmo os nossos profissionais, certamente que aquela parte inicial era a mais dolorosa e se calhar a menos cativante, e se calhar hoje em dia o próprio output que entregam dessa primeira versão, tendo por base este acelerador, é certamente superior, porque eu diria que o output final é melhor, é bastante mais eficiente, é bastante mais rápido e num contexto como este, ou seja, com um benefício também para a comunidade. Hervé, mencionou aí um ponto interessante ao falar da Deloitte e sobretudo da Deloitte em Portugal, que é essa dimensão tecnológica robusta que existe cá no nosso país, que a inteligência artificial acaba por trazer há uma rapidez, ou seja, a tecnologia está muito mais avançada do que muitas vezes a competência instalada para tirar partido dos avanços tecnológicos refere-me a pessoas, não é? Portanto, há aqui claramente um desafio, não só ao nível da captação desse talento, como da retenção desse talento, como até da formação dos skills que são necessários para abraçar este admirável mundo novo. Como é que vê este desafio que tem a ver essencialmente com pessoas no contexto desta revolução que a inteligência artificial está a proporcionar? Se a pergunta tivesse sido colocada há 2 anos atrás, a resposta iria ser mais difícil. Há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Pronto, a questão aqui é, à data de hoje, nota-se que há aqui algum abrandamento económico, e por isso a minha resposta ser diferente se calhar à data de hoje, de há 1 ano e meio ou 2 anos atrás. Ou seja, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, ou seja, a generalidade do mercado, digamos, o tema era talento, ou seja, dava a ideia que é um pouco... tudo o resto vinha como segunda derivada, ou seja, eu precisava ter pessoas, as melhores pessoas, em muita quantidade, porque tudo o resto parece que era de fácil resolução. O mercado abrandou, está mais desafiante, agora eu diria que neste último ano, não quer dizer que não continue positivo, mas claramente abrandou, e em particular para um país como Portugal, que o mercado é um mercado pequeno, eu diria que a generalidade das grandes organizações, como é óbvio, estão expostas ao mercado global e têm parte do seu negócio alavancado no internacional, é também o nosso caso. Por isso o tema do abrandamento, não é só o abrandamento que notamos em Portugal, mas é aquilo que nós também sentimos em termos globais e que de alguma forma acaba por ter impacto também naquilo que é na nossa organização. E isso faz com que, digamos, uma coisa esteja a atenuar se calhar a outra, ou seja, se estivéssemos a viver este momento de hype com o contexto económico, se calhar de há 1 ano e meio atrás, certamente nós não iríamos estar a conseguir responder a todas as solicitações, ou haveria realmente um stress ainda acrescido no que diz respeito a talento. À data de hoje, eu diria que as coisas conseguem-se gerir, ou seja, para já nós temos muito bom capital humano, pronto, acho que claramente essa é uma vantagem. Começamos a ter
profissionais estrangeiros que estão cá em Portugal e que estão disponíveis e que alguns deles também têm esse tipo de competências. Diria ainda não com muita expressão, mas começamos ou seja, há evidência que esse talento também começa a estar disponível cá em Portugal. E depois, estas áreas são áreas hoje em dia das mais pretendidas, ou se calhar mesmo a área mais pretendida, ou seja, nós às vezes brincamos internamente exatamente nesse sentido, toda a gente quer a end date, ou seja, os novos candidatos, ou seja, como é óbvio, nós temos que garantir a distribuição desse talento pelas diferentes áreas tecnológicas que endereçamos, mas aí está, acho que temos muito bons profissionais no mercado e em particular a Academia faz um trabalho excelente nesse capítulo. Depois há uma preferência de pessoas que podiam endereçar diferentes áreas tecnológicas, mas que hoje em dia estão claramente a encaminhar-se para esta área em função daquilo que é o contexto de mercado e com alguma contenção em termos de contexto económico. Acho que até agora a equação resolve-se. Portanto, muito obrigada. Hervé, por este excelente contributo. É uma área ainda que está a ser desbravada e é sempre bom obter insights de empresas que estão tão na vanguarda como o caso da Deloitte. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada.